Hoje é dia de Vasco, a gente encara o Bangu às 8h30, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Aliás, não é só o Vasco que joga também o Botafogo e o Resende às 18h, né? São os times que estão brigando ali no G4. Vamos falar um pouco da partida, vamos falar de reencontro. O Vasco vai encarar o técnico Felipe Maestro, o grande Felipe, jogador aí que fez muito sucesso no Vasco, mas como a vida é feita de ônus e bônus, ou bônus e ônus, é o Felipe também que foi eleito conselheiro pela Sempre Vasco e fugiu, acabou correndo de ser conselheiro do Vasco, se meteu na política do clube junto com o Edmundo, Pedrinho. Você vai lembrar aí da campanha que eles fizeram aí com a Sempre Vasco e depois meteram o pé deixando o Vasco em todo o tumulto que eles fizeram na eleição passada, tá? Mas vamos falar de futebol. Os Nutella ficam loucos quando eu misturo política e futebol. O canal aqui, eu faço isso mesmo. Se você quer ouvir só sobre futebol, tem o Globo Esporte, tem Sport TV, tem a Fox, ESPN, que vai dar 5 minutos de notícia do Vasco diariamente do futebol. Notícias alegres, notícias maravilhosas. Vá pra lá assistir, vá pro raio que o parto, vá pra puta que o pariu e deixa quem curte o canal curtir aqui e ficar de boa. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar de mais um jogador da base que saiu de graça, o Caio Eduardo, o meia Caio Eduardo, não teve acordo, vai sair mesmo no 0800 no meio do ano. Você vai lembrar que teve um rolo com ele aí, não jogou a copinha. Vou trazer atualizações sobre o que aconteceu com ele. E tem também ali atualizações do time titular e a empresa Forte Aliança, que estampava a camisa, um patrocínio que chegou aí de uma maneira estranha, com um bordado em cima da Cruz de Malta. Aí foram pesquisar ali, capital social não tinha dinheiro, um lugar, o endereço que deram é estranho. Muita coisa estranha acontece dentro do Vasco. Agora, de uma maneira mais estranha ainda, anunciam que ela vai sair da camisa, mas vai continuar parceira do clube. Não sei se agora ela vai passar a ganhar dinheiro como uma fornecedora, alguém que vai prestar serviço ao Vasco. Só pergunto, cadê os conselheiros? Cadê o conselho fiscal para fiscalizar toda essa zorra que está acontecendo dentro do Vasco, com gente viajando de graça, dinheiro para a empresa, para poder, a empresa de advocacia, para poder trabalhar ou pesquisar ou estudar uma SAF para o clube com funcionários com salários atrasados? Tudo errado dentro do Vasco, nenhuma novidade. Uma hora a gente vai abrir esses armários, tirar esses esqueletos e expor tudo o que vocês estão fazendo no clube. Depois da vinheta a gente volta para falar de futebol. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo em dia de jogo para você que curte o canal Vascaíno Cerrado. Não esquece de deixar o joinha, que isso é importante para o canal, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Vamos falar de futebol. O Vasco que hoje encara o Bangu, que tem a pior defesa da competição, dividindo com o Resende, com 2 gols. O Resende também que encara o Botafogo hoje. Os dois são tem os piores números no ataque, são 2 gols marcados em 6 jogos. Eu já vi essa novela antes, esse negócio de time desfalcado jogar contra o Vasco, time que não faz gol jogar contra o Vasco. Basta ver o Nova Iguaçu, que não faz gol em ninguém no campeonato, fez 2 no Vasco, né? Mesma coisa, esse cara era o pior ataque, não tinha feito 2 gols em uma partida em 1 ano. No Vasco chegou e fez 2 gols. Uma defesa instável que vai vir diferente, né? A gente vai vir com o Cangá e o Conceição de dupla de zaga. Eu acho mais interessante. E também, não só ali a estrutura defensiva vai mudar, porque volta o Everton para a lateral direita e o Riquelme vem na lateral esquerda. Tem gente falando, eu vi no vídeo ontem falando assim, mas o Riquelme é leve, o moleque não marca, até ofensivamente funciona, mas defensivamente não. Aí você tem que saber jogar um esquema para fazer uma cobertura ali com o Matheus Barbosa caindo ali do lado esquerdo, né? Ou Conceição dando uma chegada ali, mas na lateral, sei lá. Você tem que criar uma forma do Vasco jogar. A gente tem que testar agora no Campeonato Carioca e contra o time que tem o pior ataque da competição.
competição. Se você não puder colocar o Riquelme e o Kangá numa partida dessa, você não vai colocar em partida nenhuma. O próprio Carlos Brasil já assumiu que vai renovar o contrato com o Kangá, que chegou para 3 meses de temporada, e depois do Campeonato Carioca ia ver, avaliar se ele ia ficar, parece que vai ficar. Então tem que botar para jogar para a gente ver se essa zaga, se essa defesa funciona com o Riquelme fazendo essa função de ala ou de lateral, e com a dupla de zaga Kangá e o Anderson Conceição. O resto do time, você sabe, Juninho, Bruno Nazário, Nenê, Peck e o Raniel, para fechar aí a equipe que vai encarar o Bangu. O Bangu é o 8º colocado do Campeonato Carioca, com 6 pontos, 1 vitória e 3 empates. Fez 2 gols e tomou 4 gols. Não é um time que toma muitos gols, eu não imagino uma partida de muitos gols. Deve jogar de uma maneira mais fechadinha, né? O Felipe, que já deu entrevista essa semana, falando que vai ser um jogo especial, que passa um filme na cabeça dele, falou sobre o jogo contra o Real Madrid, né? Eu respeito a condição de ídolo, de pessoas que fizeram pelo Vasco. É a mesma história do Roberto Dinamite. Como jogador, inquestionável. Como presidente, aí sim foi muito falho, aí deu muito vacilo, deu muito mole. É o caso do Felipe, do Pedrinho e do Edmundo, que se meteram na política do Vasco. O senhor Júlio Brandt dizendo em uma entrevista que os 3 iam tirar leite de pedra do vestiário, com injeção de ânimo e a porra toda. E você vê que o Felipe não tem decolado na carreira como técnico, mas torço para que decole, torço para que dê certo. Vamos torcer para uma partida bacana hoje, que o Vasco consiga essa vitória, que é importante para a gente continuar brigando no pelotão de cima. Falei do time titular. Agora, para finalizar, vou trazer 2 notícias para vocês. Uma a respeito da Forte Aliança, né? O Vasco informa que a marca Forte Aliança deixará de ser estampada na camisa. Nota oficial. O Vasco informa que a partir de hoje a Forte Aliança que deixa de estar presente na camisa do time profissional. Mas a parceria de sucesso entre Vasco e a empresa não vai acabar. Pelo contrário, a Forte Aliança passa a ser uma parceira importante para o desenvolvimento de novos projetos que estão sendo preparados para a equipe do Vasco, da Vasco TV, para levar produtos cada vez melhor e mais atraente ao torcedor. Estranho isso. Então você vai deixar de ser patrocinadora, de ter o nome no uniforme, para ser parceira? Como é que vai ser essa parceria? O que vocês estão aprontando, fazendo nos bastidores do Vasco, né? É muito estranho. Se você vê o endereço dessa Forte Aliança, nada a ver. Se você vê o capital social, então assim, muita coisa tem que ser explicada, só que como a gente não tem uma oposição dentro do conselho, né, Sempre Vasco, eles fazem o que querem e não acontece absolutamente nada. Outra informação que não é surpresa para ninguém, mais um jogador da base saindo de graça, dessa vez o Caio Eduardo, que teve aquele imbróglio, que não disputou a copinha, que estava insatisfeito. A matéria do Venê Casagrande saiu no dia, no blog do Venê. O Vasco vai perder mais um destaque da base em julho deste ano. A diretoria não chegou a um acordo com os representantes de Caio Eduardo, meia de 18 anos, destaque das categorias de base do clube, para a renovação do contrato, que termina no dia 10 de julho deste ano. A atual gestão do Cruz Maltino até tentou fazer com que o jovem aceitasse ficar mais tempo no clube, mas as feridas causadas por Alexandre Pássaro, voa passarudo, cadê a galera que babou muito ovo do profissionalismo desse cara, ex-dirigente do Vasco, ainda estão abertas e fazem com que o Caio Eduardo não tenha interesse em permanecer. Aí a matéria segue dizendo que foi uma oferta que o Caio recebeu no time do exterior, e aí o Alexandre Pássaro recusou essa oferta, um valor, acho que era R$1.900.000. O Alexandre Pássaro parece só começaria as tratativas se fosse algo em torno de a partir de 3 milhões de euros ou dólares, não sei, nunca achou barato. Aí é uma coisa que também a gente tem que ser coerente, né? Porque se o Alexandre Pássaro vende ele dessa forma, por R$1.900.000, a gente ia estar aqui xingando do mesmo jeito, dizendo que saiu um talento, saiu de graça. Mas foi pior, saiu a 0,800, nem os 2 milhões a gente ganhou. O que faltou foi o que falta para essa gestão. Profissionalismo. O que faltou é o que falta para o Jorge Salgado, ao que falta para quem trabalha dentro dessa gestão mequetrefe, que é
a capacidade, né, que é capacitação, que é saber conduzir as negociações, e fica claro que o Vasco não soube conduzir as tratativas aí, tanto com o Caio, quanto com a família, quanto com o seu representante. Isso eu estou também falando se não houve má fé por parte deles. Eu estou acreditando que não, pelo histórico de tantos jogadores que saíram de graça na gestão Salgado. Uma gestão de mentira, uma gestão sob júdice, uma gestão que despachou um time de juniores ou de jogadores que estavam chegando para o profissional a 0,800. Deixe seu comentário, curte o vídeo, deixa o placar do jogo aqui. Você acha que o Vasco vai ganhar fácil? Acho que não vai ser um jogo de muitos gols. Grande abraço, até mais tarde, fique com Deus e saudações vascaínas.